Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição da FEBIC. Meu nome é Amanda. Gostaria de, em nome da FEBIC, agradecer a presença de todos. Eu vou estar fazendo a mediação dos trabalhos dessa tarde. Então, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês como que vai funcionar as coisas, como que a gente vai proceder. Então, agora no começo, eu vou falar um pouquinho sobre a FEBIC, para quem ainda não conhece, passar um videozinho de boas-vindas. Aí, em seguida, a gente vai repassar algumas regrinhas, tanto das apresentações quanto aqui para a sessão. E aí, por fim, a gente passa rapidamente pelos critérios de avaliação que já foram disponibilizados para vocês lá no regulamento. Tá tudo certo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Sim, tudo certo. Sim. Sim. Obrigada. Bom, então, a FEBIC, ela é a Feira Brasileira de Iniciação Científica. Ela é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, que é o IBIC, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode. Ela conta também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais aqui da região. A FEBIC, ela vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois ela estimula a realização e execução de projetos científicos e promove, na busca de solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização das novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e, principalmente, o conhecimento. Para essa edição, no caso, a 8ª edição da FEBIC, a gente vai estar realizando ela em formato híbrido, ou seja, essa primeira etapa ela vai ser virtual e a segunda etapa ela vai ser totalmente presencial e ela vai ser sediada no município de Pomerode. Lembrando também que durante o evento, agora nessa semana, a gente está com diversas atividades paralelas e vocês podem ficar atentos direto tanto no site quanto nas redes sociais oficiais da FEBIC de 2023. Agora eu vou passar para vocês um videozinho de boas-vindas. Olá, seja muito bem-vindo. Você está participando da 8ª edição da FEBIC, em sua etapa virtual. Essa etapa é chamada de banca virtual, pois basicamente é um espaço para você apresentar sua pesquisa aos avaliadores que compõem a banca. São todos excelentes em suas diversas áreas e estão aqui para contribuir para o seu crescimento. Fique tranquilo e tenha uma ótima experiência conosco. Bom, então, antes de mais nada, vamos repassar algumas regrinhas, tá? Gente, todos os projetos vão ter o vídeo exibido aqui na sala virtual, com a presença da banca de avaliadores. A presença dos alunos pesquisadores, ela vai ser obrigatória e para os orientadores e co-orientadores, ela é facultativa. A avaliação dos grupos vai ser por meio desse vídeo e vocês podem fazer considerações e complementações dessa apresentação de até 5 minutos após a reprodução do vídeo aqui na sala. Lembrando que essa complementação, ela fica a critério do projeto, ela não é obrigatória. No caso, é mais uma sugestão do que uma regra, mas, assim, eu diria para vocês aproveitarem da melhor forma possível esses 5 minutinhos, caso vocês optem por eles. Vocês não têm que reapresentar o conteúdo que já foi apresentado no vídeo, vocês podem estar usando esses 5 minutos mais para explicar melhor algum conceito ou alguma coisa que ficou pendente, alguma coisa que vocês não conseguiram explorar tanto quanto gostariam no vídeo. Ou então algum feedback, se vocês tiverem alguma atualização do projeto. Lembrando também que é uma dúvida meio comum, então eu já vou deixar aqui para vocês. Caso vocês queiram compartilhar a tela, passar algum slide, alguma coisa nesses 5 minutos, vocês são totalmente livres para isso, beleza? A banca, ela vai ser formada por no mínimo 3 integrantes.
Lembrando que, por conta de ser essa etapa online, volta e meia a gente acaba tendo alguns imprevistos com a internet. Já aconteceu da gente perder contato com o avaliador, de cair a chamada, mas assim, a gente vai estar fazendo, a gente vai aguardar o retorno do avaliador durante 2, 3 minutinhos. Se ele retornar, ele finaliza. Se ele retornar depois, quando estiver em outro projeto, ele vai dar as considerações no final da banca. Caso ele não retorne ainda hoje, ele vai poder assistir posteriormente aos vídeos, aos demais vídeos também que ele vai perder, e aí ele vai poder fazer essas considerações. Essas considerações vão ser passadas para a coordenação, e a coordenação vai passar para os alunos. Então, assim, ninguém vai ser prejudicado, vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Cada avaliador também vai ter um tempo de 5 minutos, tá? Lembrando que esses 5 minutos vão estar inclusos tanto tempo para vocês fazerem as considerações, quanto para vocês terem as respostas dos alunos. Então, vou pedir a colaboração de todos para que a gente consiga respeitar ali o tempo limite. Qualquer coisa eu vou estar sinalizando ali no chat. Mas é mais, assim, por exemplo, passou um pouquinho, não tem problema. Mas, assim, vou pedir muito a colaboração de vocês para que a gente consiga ficar ali dentro do tempo estabelecido. Beleza, pessoal? Por fim, as respostas que os avaliadores fizerem, elas têm que ser respondidas pelos alunos pesquisadores, tá bom? Os orientadores não podem estar dando essas respostas para a banca. Então, assim, agora a gente vai passar bem rapidamente sobre os critérios de avaliação. Que nem eu disse anteriormente, eles estão disponibilizados para vocês de forma íntegra no site da FEBIC, na parte de regulamento. Creio que todo mundo já tenha dado uma olhada, pelo menos, mas aqui a gente vai só repassar bem rapidinho. Então, assim, no critério conhecimento, a gente vai estar avaliando conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção dos resultados e as soluções dos problemas que foram levantados. No critério pesquisa, a gente vai estar avaliando a metodologia, a coerência entre os resultados e os objetivos, a revisão da literatura, as considerações finais, o impacto social, ambiental e econômico, criatividade e inovação e, por fim, o relatório da pesquisa. No critério apresentação do vídeo, a gente vai estar avaliando basicamente clareza, objetividade e organização do projeto. Pode ocorrer também que algum vídeo aqui de alguma equipe, ele não esteja totalmente dentro daquilo que foi proposto pelo regulamento, ou que ele ultrapasse aquele tempo de 8 minutos. Mas a gente vai reproduzir ele aqui de maneira íntegra, a gente não vai fazer corte, a gente não vai fazer nada, a gente realmente só vai reproduzir o vídeo. Só que, assim, lembrando que a banca vai estar aplicando as penalidades cabíveis quanto a isso. E caso vocês tenham alguma dúvida referente ao regulamento, vocês podem estar tratando essas dúvidas diretamente com a coordenação. Agora a gente segue para as regras aqui para um bom andamento da sessão. Deixa eu só... Então, assim, gente, é extremamente importante que vocês mantenham os microfones desligados, tá? E que vocês só liguem quando for solicitado ou quando vocês estiverem, no caso dos alunos, estiverem apresentando o próprio projeto. Para questões importantes relacionadas às apresentações ou algum problema técnico, o chat pode estar sendo utilizado durante todo momento, tá? Vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. A presença dos estudantes, ela é obrigatória em todo momento da apresentação. Então, agora, desde o início até o final dessa reunião, todos os alunos precisam estar presentes, porque a gente vai estar fazendo uma lista de presença para emissão de certificados. Eu vou estar fazendo essa conferência em alguns momentos. Caso algum estudante ele perca a conexão durante a apresentação do próprio projeto, se for um projeto coletivo, os demais devem prosseguir com a apresentação. Se for um individual, a gente vai fazer do mesmo modo que a gente vai fazer com os avaliadores. Vamos aguardar um tempo retorno. Se ele demorar muito, a gente joga a apresentação lá para o final. Caso ele não retorne ainda hoje, a gente vê para remarcar a banca daí. Lembrando, por fim, é obrigatório, tá? Então, é extremamente importante que vocês liguem a câmera quando vocês forem
responder aos questionamentos da banca ou durante aqueles 5 minutos que vocês vão estar fazendo as complementações. No caso dos avaliadores, habilitar essa câmera, ela vai ser algo opcional, não é obrigatório. Então, acho que finalizamos essa parte mais burocrática. Eu queria saber se ficou alguma dúvida. Tá bom. Então, antes da gente iniciar de fato as apresentações, eu vou solicitar que os avaliadores presentes, eles falem o nome, falem de onde são, qual que é a formação, com o que trabalha, para a gente conhecer eles um pouquinho, beleza? Então, assim, temos 4 avaliadores na sala hoje, e o primeiro que eu vou chamar é o Lucas. Boa tarde a todos. Me ouvem? Sim. De antemão, eu peço desculpa caso tenha algum ruído. Eu estou na escola em que eu leciono. Eu sou aqui de Blumenau, Santa Catarina. Sou professor, graduado, licenciado em Química, ou seja, leciono essa disciplina no ensino médio e tenho pós-graduação em metodologia do ensino. Estou muito feliz de fazer parte dessa banca. Eu li todos os relatórios, muito surpreso com a criatividade e com o desenvolvimento das pesquisas de vocês e ansioso para conferir a apresentação. Muito obrigada, Lucas. A gente vai prosseguir, então, com a Priscila. Oi, boa tarde. Eu sou de Blumenau, mas eu leciono em Pomerode. Eu sou professora orientadora de laboratório. A minha formação é Química Industrial. Eu tenho mestrado em Química e doutorado em Engenharia Ambiental. Seria isso. Muito obrigada, Priscila. A gente segue, então, com a Maria. Boa tarde. Então, minha formação é em Ciências Biológicas, eu sou aqui da Universidade Federal de Pernambuco, fiz mestrado e doutorado na área de micologia, né? Atualmente eu faço estágio pós-doutoral na Universidade Federal, e eu estou muito feliz, né? É a primeira vez que eu estou participando da FEBIC, e estou muito grata por isso. Muito obrigada. Finalizamos, então, a banca com a apresentação da Josiane. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Então tá, sou a professora Josiane, sou formada em Ciências Biológicas, tenho licenciatura e também bacharel, e também tenho pós-graduação de Ensino de Ciências. Atuo atualmente em escola estadual aqui em Jaraguá do Sul. É um prazer estar com vocês, né, nessa primeira etapa aí da virtual, né? Espero encontrar todos aí na etapa presencial também. Obrigada. Muito obrigada. Então é isso, gente. A gente vai dar início às apresentações. Boa sorte a todos os grupos. E o primeiro grupo da tarde, eu vou estar sempre falando o título e o nome dos alunos, e vocês me confirmem se vocês estão presentes na sala, porque às vezes o grupo entra todo em um perfil só, ou entra no nome de outra pessoa. Então, só me sinalizem, tá bom? O primeiro grupo, o título é Gente Habilidade, Desenvolvimento de Glitter Biodegradável a partir de fontes naturais. Ele é da Anitta e da Maria. Estamos aqui. Obrigada. Então, agora eu vou rodar o vídeo da equipe para vocês. Bom dia, meu nome é Maria de Fátima. E o meu nome é Anitta. E nós somos alunos do 7º ano do Colégio Curso Desafio, em Recife, Pernambuco. E com a ajuda do professor orientador Leonardo dos Santos, nós desenvolvemos o projeto Gente para Brilhar, desenvolvimento de glitter biodegradável a partir de fontes naturais.
Você sabia que o glitter convencional é um dos principais poluentes dos oceanos e mares? Aparentemente, ele foi criado em uma fazenda em Nova Jersey, nos anos 30, onde um alemão criou uma máquina para triturar materiais descartáveis e transformá-los em pedacinhos minúsculos. Justificativa: o glitter é feito por microplástico e muitas das vezes eles não conseguem ser filtrados pelos encanamentos de esgoto e acaba indo parar nos oceanos e mares. E muitas das vezes ali os peixes e os seres aquáticos acabam comendo. Por isso, nós queremos desenvolver um glitter que seja a partir de fontes naturais e sustentável, que vai ter as mesmas características do glitter convencional, mas não vai agredir o meio ambiente. Então, temos aqui os nossos problemas de pesquisa. Nossos problemas de pesquisa são: quais são as fontes naturais que são melhores para fazer a produção de glitter biodegradável? Segundo, quais são os efeitos ecológicos negativos causados por esse glitter convencional? E por último, qual é a percepção e aceitação do público em relação a essa substituição do glitter convencional pelo glitter biodegradável? Bem, temos os nossos objetivos. O nosso objetivo geral é desenvolver um glitter que seja feito de fontes naturais, que não agridam ao meio ambiente. Os nossos 3 objetivos específicos são: desenvolver uma formulação de glitter biodegradável a partir de fontes naturais, avaliar as propriedades físicas e químicas do glitter desenvolvido em comparação ao glitter convencional, e avaliar a biodegradabilidade do glitter desenvolvido em diferentes condições ambientais. Aqui temos a nossa metodologia, o nosso passo a passo de todo o desenvolvimento de nosso projeto. Para começar, nós obtemos as nossas matérias-primas, que nós utilizamos para fazer esse glitter. Nós misturamos elas e deixamos esperar. Depois de um tempo, o nosso glitter biodegradável já estava pronto, então foram feitas uma série de testes laboratoriais para avaliar as suas propriedades físicas e químicas. Nesses testes foram avaliados a resistência à água, a durabilidade, o brilho e o tamanho dessas partículas. Logo após esses testes, o glitter foi submetido a diferentes tipos de condições ambientais para avaliar sua biodegradabilidade, como o solo, a água e a compostagem. Para finalizar, foi comparado os resultados do glitter convencional com o glitter biodegradável. Aqui temos algumas imagens de como foi o procedimento da nossa metodologia, como foi a produção de uma das tentativas que nós fizemos de um glitter biodegradável. Resultados: conseguimos chegar ao resultado de um glitter biodegradável a partir de fontes naturais. Analisamos suas propriedades físicas e químicas e conseguimos chegar à conclusão de que o glitter biodegradável é mais resistente à água e consegue permanecer em diferentes condições ambientais. Na sua biodegradabilidade, o glitter biodegradável consegue se degradar muito mais rápido que o glitter convencional. Aqui são os resultados do glitter, que são esses aqui. A conclusão é que sim, pode ser feito um glitter biodegradável a partir de fontes naturais. Obrigado pela sua atenção. Parabéns pela apresentação, meninas. Se vocês quiserem, agora vocês têm 5 minutos. Boa tarde. É com imensa satisfação que apresentamos o trabalho intitulado Gente para Brilhar, desenvolvimento de glitter biodegradável a partir de fontes naturais. Este projeto tem como objetivo desenvolver um glitter biodegradável que é um dos símbolos da indústria da moda e da beleza. E visa também minimizar os impactos ecológicos negativos causados por esse glitter por ser composto de microplásticos. A crescente preocupação com o meio ambiente e o aumento da demanda por produtos sustentáveis tem impulsionado a busca por alternativas eco-friendly. E nesse contexto, torna-se essencial reduzir os impactos ambientais causados pelo uso e o descarte do glitter.
O principal objetivo do nosso projeto é desenvolver um glitter biodegradável a partir de fontes naturais, como uma alternativa mais consciente e sustentável para o consumidor. Para a realização desse objetivo, nós realizamos diversas etapas, entre elas, seleção e caracterização das matérias-primas, desenvolvimento e formulação do glitter biodegradável, avaliação das propriedades físicas e químicas do glitter desenvolvido e avaliação da biodegradabilidade desse glitter em comparação com o glitter convencional. Obrigada pela sua atenção. Muito obrigada. A gente vai iniciar, então, com as considerações do Lucas. Boa tarde, meninas. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu costumo dizer que toda pesquisa que envolve o meio ambiente, a saúde, né, a preservação do meio ambiente, principalmente na nossa realidade atual, é super relevante. Então, parabéns por essa iniciativa. Gostei bastante do trabalho de vocês. Eu acho que é de uma relevância, né, como eu já mencionei, muito importante para nós. Eu queria saber de vocês por que o glitter, de onde surgiu essa ideia, se é uma ideia de vocês, foi uma ideia proposta, né, pelo professor, e foi uma pesquisa, a ideia de vocês foi só analisar, então, criarem, né, esse glitter ecológico, ou vocês vão destinar, vão produzir em maior quantidade para destinar para alguma função, seja na escola ou fora dela? Bem, a ideia inicial foi do nosso professor orientador, mas a gente se interessou muito pelo tema, então decidiu prosseguir com o projeto. Ok, então, seria isso da minha parte. Obrigado. Muito bem, obrigada, Lucas. Eu vou passar a palavra agora para a Priscila. Parabéns, meninas, parabéns para o orientador de vocês também. Como o professor Lucas falou, né, é um trabalho que tem relevância social, socioeconômica, né, e ambiental, que é muito importante. E eu tenho duas perguntas para vocês. Como que foi formulado esse glitter? Se ele foi na tentativa e erro, porque eu senti que faltou ali colocar as quantidades de cada material que vocês utilizaram, né, para chegar nesse produto final. E eu já vou fazer já a segunda pergunta, que vocês conseguem responder juntas. E em relação ao glitter tradicional, né, vocês mencionaram que esse glitter, que vocês fizeram esse ecológico, ele se degrada mais rápido do que o tradicional. Qual o tempo que leva para se degradar esse glitter ecológico que vocês elaboraram? Bem, na degradabilidade do glitter, a gente ainda está analisando, então é o nosso próximo passo. Poderia repetir a primeira pergunta, por favor? Sim, e como que vocês desenvolveram esse glitter? Se já tinha, às vezes encontraram alguma referência, às vezes na internet, né, referencial teórico, ou se vocês fizeram por tentativa e erro. Vamos colocar tanto de um determinado produto para chegar no nosso glitter final. Como que foi esse processo de desenvolvimento? Sim, foi nas tentativas e erros, assim, a gente tentou, errou, mas sempre com o apoio do nosso professor também, e foi com várias tentativas, como gelatina, que não deu certo, até chegar no nosso glitter agora. Legal, meninas. Muito, muito interessante. Parabéns novamente. E eu vou deixar uma sugestão aqui para vocês, para deixar mais rico ainda o trabalho de vocês. Colocar, até mesmo nos resultados, mesmo isso que não deu certo, colocar, às vezes, uma tabelinha, eu acho que ia ficar bem legal,
E também, quem sabe, acrescentar alguma foto ali, a proporção de quanto de cada reagente e produto natural que vocês utilizaram para fazer, né? Que pode ser que outras pessoas consigam também reproduzir. Mas parabéns, responderam minhas perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Priscila. A gente segue, então, com a Maria. Então, a coordenação, eu falei com a coordenação, eu não vou poder avaliar o trabalho delas, que eu sou da escola delas. Então, eles pediram, por isso que eles inseriram mais avaliadores nessa sala. Ah, tá. Beleza, então. Não tinha me passado essa informação. Obrigada. Então, vamos passar para a Josiane. Olá, então. A minha dúvida, na verdade, também era quase igual à dúvida da Priscila, né? Que era em relação à questão de quantidades e principalmente, né? Quais são os materiais que vocês utilizaram? Eu li alguma coisa ali no projeto da questão da gelatina e do sal, que é um dos componentes, mas quais outros materiais naturais que vocês utilizaram para fazer o glitter? Vocês utilizaram gelatina normal ou vocês fizeram esse processo todo com materiais sustentáveis? Nós utilizamos materiais sustentáveis, mas a gelatina Era uma gelatina vegetal. era uma gelatina vegetal. Nós utilizamos ervas medicinais também, alguns temperos de cozinha. Que podem ser utilizados como corantes naturais. Sim, É isso que eu senti falta ali no projeto, de ter certinho quais os materiais que vocês utilizaram e qual a quantidade, né? Eu acho que faltou um pouco disso, eu vi que tem várias imagens, mas ele faltou um pouquinho, mas assim, uma ideia bem legal, eu já tinha visto alguma coisa, né? Então, para contribuir, né, eu acho que seria interessante vocês estarem acrescentando certinho, né, esses materiais que vocês utilizaram, qual foi o procedimento, que nem a Priscila falou, o que deu certo, o que não deu certo, e até chegar a um resultado mais positivo, né? Mas seria isso, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo tema também escolhido, né, que é bastante importante hoje em dia a gente falar sobre essa questão de substituir, né, materiais aí para minimizar os impactos ambientais. Seria isso. obrigada. A gente vai analisar a quantidade que vamos refazer o glitter também, para analisarmos a quantidade. Beleza, então. Então, obrigada novamente à banca pelas considerações. Parabéns novamente, meninas, pelo projeto. Boa sorte nas próximas etapas. E a gente vai seguir, então, com o segundo projeto da tarde. O título dele é Potencial das Plantas Aquáticas como Agente de Limpeza da Água, um estudo comparativo. Ele é do Lucas. O Lucas está presente, então eu vou rodar o vídeo dele para vocês. Olá, meu nome é Lucas Montenegro Conte, eu sou de Londrina, do Paraná, e estudo no Colégio Interativo. O meu orientador é o Leonardo Augusto Fernandes. O meu trabalho, ele trabalha com o potencial das plantas aquáticas como agente de limpeza da água. A água, como a gente sabe, ela é muito importante, ela é essencial para os seres vivos, tanto os animais quanto os seres humanos. A gente, mesmo indiretamente, a gente usa a água para formar muitos materiais e objetos que a gente usa no dia a dia. A água, ela tem uma camada sobre a superfície, sendo em estado líquido, sólido e gasoso, que é a hidrosfera. E ela tem a função de permitir a existência na vida da Terra e a consequente sobrevivência dos seres vivos. Ela equilibra e conserva a biodiversidade, tanto quanto regula o clima do planeta. As grandes cidades, elas geralmente se desenvolvem próximas a cursos de água. Em Londrina, por exemplo, há o Lago Igapó, que vem sendo impactado pelo crescimento da cidade de Londrina. A poluição do Lago Igapó é uma preocupação crescente na cidade de Londrina. Ao longo dos anos, a atividade humana e a falta de medidas adequadas de preservação têm contribuído para a degradação desse importante recurso natural da cidade de Londrina.
Assim, surgiram algumas questões que o projeto busca resolver. Como a gente pode melhorar a qualidade da água do Lago Igapó? Quais plantas aquáticas elas podem remover algum tipo de impureza da água? E se sim, qual seria a melhor planta para remoção de impurezas da água? Com base nisso, eu e meu orientador, a gente fez algumas pesquisas teóricas sobre as plantas aquáticas, para ver qual seria bom e qual seria ruim. Então, a gente descobriu que elas desempenham um papel fundamental na purificação da água, ajudando a remover impurezas, absorver nutrientes em excesso, oxigenar a água e fornecer habitats propícios para organismos ou benefícios. Por isso, elas são frequentemente utilizadas em sistemas de tratamento de água e na recuperação de ecossistemas aquáticos degradados. Assim, a gente acredita que, a partir do uso de algumas espécies de plantas aquáticas, a gente pode melhorar a qualidade da água. Um dos objetivos do projeto é testar a eficiência de diferentes plantas aquáticas na remoção de impurezas da água, e analisar a diferença da remoção de nutrientes da água de duas espécies de plantas aquáticas específicas, a aguapé, Eichhornia crassipes, e a elódia, Egeria densa. Identificar qual planta seria mais eficiente na remoção de impurezas. E eu e meu orientador, a gente decidiu comprar as plantas no aquário da cidade e lavar elas em alguma substância, em uma lavagem de 2 litros de água e 40 ml de hipoclorito de sódio. Como dá para ver na figura 4, a gente está lavando a aguapé. Na figura 5, mostra o sistema de cultivo da aguapé e da elódia. Elódia da esquerda e a aguapé da direita. A gente guardou elas em um galão de 20 litros cada um e colocou água do Lago Igapó mesmo, e semanalmente fomos fazendo análise de alguns parâmetros analisados, que é o pH, ferro, dureza e nitrito e nitrato. Na figura 7, eu estou observando algumas amostras de água do Lago Igapó que eu mesmo coletei no microscópio para ver se eu acho alguma bactéria, alguma coisa. Aqui, dos resultados obtidos através do projeto, por exemplo, na tabela 1, nós temos o controle, a aguapé e a elódia. O controle é só a água do Lago Igapó mesmo, para a gente pegar de base para avaliar o quanto melhorou ou diminuiu a qualidade da água. No gráfico 1, tem análise de ferro, que no controle estava em 1 e foi abaixando para meio com a aguapé e a elódia, o que mostra sinais de absorção ou filtração do ferro, da água. No gráfico 2, tem análise de pH, que de controle foi de 0 para 6,5, foi maior, aumentou na aguapé e na elódia, onde a aguapé, 6,7, fica mais perto do parâmetro do padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, que é 7, sendo mais saudável para beber até agora. No nitrito, na análise de nitrito, no gráfico 3, nós temos controle, que está em 0,5 e teve um aumento exponencial grande, né, na aguapé e na elódia. Em volta do projeto, do que a gente já cobriu, a gente viu que as ações antrópicas elas têm afetado diretamente a qualidade da água do Lago Igapó. A poluição de esgoto, descarte de resíduo químico, sedimentação e erosão são alguns dos motivos que podem sim ter impactado na qualidade da água. As plantas aquáticas elas ajudam sim a manter a qualidade da água, pela oxidação, pela filtração e remoção de nutrientes e ciclagem. Através dos experimentos feitos através do projeto, foi possível concluir que as plantas aquáticas elas alteram os parâmetros da água e que o pH e o nitrito aumentaram as amostras com plantas aquáticas, o que é sinal de decomposição e fotossíntese. A fotossíntese das plantas elas aumentam a alcalinidade da água, pois na fotossíntese elas liberam muito gás carbônico, o que impacta diretamente no pH. E a decomposição é a matéria orgânica liberada pelos corpos. Durante a decomposição, ela aumenta muito o nitrito concentrado na água. Como dá para ver na elódia, que aumentou de 0,5 para 2,8. E o ferro ele diminuiu nas amostras com as plantas, o que é mostrado pela filtração ou absorção dos metais na água. Essas são minhas principais referências bibliográficas.
A Valesca quer falar alguma coisa? Isso, Amanda, obrigada. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Valesca, faço parte aqui da coordenação da FEBIC. Gostaria só de esclarecer uma questão, tá? A sala de avaliação 2, hoje, ela está contando com 4 avaliadores, só que a professora Maria Daniela, ela não vai estar avaliando os projetos de 994 e 983. Por questões éticas, ela faz parte da instituição dos projetos, né? Então, por questões éticas, ela não vai estar avaliando esses 2 projetos. Os demais 3 avaliadores, que é a professora... Só um pouquinho, gente, que minha planilha aqui está devagar hoje. A professora Priscila, Lucas, Josiane, vão estar avaliando todos os trabalhos da sala de hoje, tá? Só para esclarecer essa questão para vocês. Obrigada e podem continuar com a banca. Muito obrigada, Valesca. Lucas, se você quiser, você tem 5 minutos para fazer as considerações. Parabéns, Lucas também, né? Parabéns, Lucas, pelo trabalho, para você, né, para o seu orientador. Analisar a água, né, principalmente, acredito, não conheço Londrina, mas é o maior lago que tem, né, na cidade. Eu acho que é de uma relevância social. O aluno quer fazer algumas considerações? Sim, ele tem 5 minutinhos para fazer as considerações. É ele, não é eu, perdão. O nome é igual. Tu tá conseguindo ligar teu microfone? Eu não cheguei a mutar nem nada. O Lucas está tendo problema com o microfone. Ele já retornou. Deu certo agora? Tu consegue, talvez, abrir pelo celular ou alguma coisa assim, para tentar usar o microfone? Realmente, para mim, não está aparecendo nenhuma solicitação aqui para autorizar. Licença. Lucas, Conte, vem aqui no Lab, aí você usa o outro computador, daí ele consegue. Dá para me ouvir, né? Dá sim. Uhum. Tá? Aí ele consegue. Olá, estão conseguindo me escutar? Bom, então, o projeto está em caráter experimental ainda. A gente não possui resultados totalmente concretos. Como mostrado ali no vídeo, nos gráficos, a gente só analisou 3 parâmetros até agora. 3 ou 4 parâmetros. Então, a primeira parte do projeto constitui em fazer esses testes para procurar
para procurar achar a melhor planta para usar no sistema, para criar o sistema de tratamento, que seria a segunda parte do projeto. Até agora, então, eu e meu orientador estamos fazendo algumas pesquisas teóricas para procurar quais seriam os melhores testes para fazer na água, para melhorar os resultados que nós iremos obter para fazer o sistema. E um desses testes que a gente já conseguiu ver para fazer é o teste de amônia, que provoca o consumo de oxigênio dissolvido nas águas naturais ao ser oxidada biologicamente. Obrigado pela atenção. Muito bem. A gente vai prosseguir agora com as considerações do avaliador Lucas. Então, peço desculpas por antes ter começado a falar, antes da hora, né? Eu acabei confundindo os nomes, mas vamos lá. A minha pergunta seria mais mesmo relacionada aos resultados iniciais que vocês já têm. Gostaria que tu frisasse melhor esses resultados, mas como tu mencionou, acabou de falar, ainda estão no início, né? Parabenizar novamente pela pesquisa, pelo projeto, vocês, seus orientadores. Eu acho que os resultados que vocês terão podem contribuir muito futuramente, né, até para pensar fora do colégio em estratégias junto a outros setores na questão ambiental ali do lago, né, como pode ser melhorado a sustentabilidade ali, né, pensar em ações junto às pessoas para contribuir aí para que essa poluição, né, diminua cada vez mais. O teu trabalho pode contribuir com isso. E em relação, então, a resultados, fico no aguardo. Gostaria que você tivesse mais números, né, mais valores para nos repassar agora, mas se você vier para a fase presencial, talvez essas minhas perguntas sejam respondidas lá, né? Parabéns. Muito bem, passo a palavra agora para a Priscila. Parabéns, Lucas. Gostei bastante do trabalho de vocês. Um pouco a mais curiosidade, o pouco que eu sei sobre essa planta elódia, né? Eu vi que em alguns lugares ela acaba se tornando invasora. Vocês pensaram em alguma ideia de como vocês fariam o controle dessa planta nesse lago para ela não crescer de forma descontrolada e, quem sabe, acabar causando um outro problema nessa lagoa? Claro, né? A planta ela tem toda essa questão de estar removendo esses contaminantes, melhorando os parâmetros da água, mas eu fiquei pensando, não sei se não é bem minha área, mas é algo que eu acabei, né, lendo, encontrei alguns trabalhos em relação a ela ser considerada uma invasora. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Como que daria para controlar essa planta? Como eu falei, a gente ainda não possui resultados totalmente concretos, mas sim, isso é algo que eu e meu orientador já pensamos, e nós iremos sim pesquisar algum modo de controlar essas plantas invasoras, essas plantas consideradas invasoras, para melhorar a qualidade da água. Legal. E outra coisa seria, ali vocês estão avaliando, claro, está no início, né? Mas uma ideia, quem sabe, nas próximas etapas, eu não sei se nessa lagoa aí de Londrina tem também peixes ou outras, né, vidas aí aquáticas. Seria legal, quem sabe, colocar alguns peixes depois, né, futuramente, nos aquários de vocês, que vocês realizam testes, porque eu acredito que os parâmetros, tanto como nitritos, né, amônia, acaba também alterando por causa da vida desses, né, animais, né? Eu não sei se
Isso é um passo para frente que vocês pensam em fazer também? Colocar alguns peixinhos para avaliar esses outros parâmetros. Sim, a gente vai querer sim colocar algumas plantas, alguns peixes depois nos aquários para ver como eles se comportam, se ainda possui alguma bactéria, alguma coisa assim relacionada na água. Tá bem, então, Lucas. Muito obrigada. Parabéns novamente. Sucesso para vocês. Muito obrigada, Priscila. Passo a palavra agora para a Josiane. Boa tarde, Lucas. É muito bom ver o seu trabalho, gostei bastante. Até fui, né, dar uma pesquisada também, vi ali que vocês escolheram algumas plantas ali que são realmente da região, né? Não é nada nenhuma outra de outra região de fora, então faz parte desse ecossistema. A minha dúvida também era a mesma coisa em relação à questão da Priscila, sobre o controle, né? Como faria o controle para ela não se tornar uma praga e vir a prejudicar, né, a quantidade ali de oxigênio das algas e acabar prejudicando aí futuramente os animais que também estão nesse ecossistema. A minha pergunta, né, eu sei que vocês estão ainda em andamento, estão ainda fazendo análise, seria se vocês têm mais ou menos ali a quantidade de substâncias que ela pode despoluir em relação à quantidade de litros de água. Por exemplo, né, se a quantidade de plantas que vocês precisariam para despoluir, por exemplo, esse lago. Se vocês têm mais ou menos uma média ou se vão fazer também esse cálculo. Sim, nós ainda não pensamos sobre qual seria a quantidade de... A gente não fez os cálculos para ver qual a quantidade que nós precisaríamos dessas plantas para despoluir o Lago Igapó, que é o lago que nós estamos tendo mais pesquisas sobre. Mas sim, nós queremos fazer, em primeiro momento agora, nós estamos fazendo pesquisas com quantidades menores para saber para saber os resultados e pesquisar mais sobre as plantas, os testes, para daí, depois no projeto, fazer esses cálculos para conseguir pegar a quantidade certinha de plantas que precisariam ser compradas ou obtidas para daí para fazer o sistema de planta. Outra coisa também seria a questão do tempo, né? Quanto tempo ela vai levar para fazer para auxiliar nessa questão dessa limpeza, né? Dessas substâncias tóxicas aí do lago. Sim, quanto a isso, nós estamos fazendo alguns testes semanais. Os testes feitos para obter os resultados até agora foram feitos semanalmente. E nesses testes a gente acabou vendo que a Elódia ela tem um tempo menor de duração do que a água-pé, que foi a planta que mais mostrou resultados. A Elódia ela se decompôs muito mais rápido do que a gente esperava que fosse acontecer. Então, isso foi realmente um problema. Nós iremos precisar obter mais dessa planta para poder ver os resultados que nós poderíamos obter com ela. Então, tá bom, obrigada pelas respostas. Gostei muito do trabalho de vocês. Acho que é uma pesquisa bem interessante, né? E que traz aí mais uma solução aí para a gente tentar conter a questão da poluição aí do meio ambiente. Parabéns, Lucas. E professora coordenadora também. Muito obrigada. Esse projeto a Maria vai avaliar, né? Vou sim. Tá, então você pode fazer as considerações. Tudo bem. Lucas, parabéns pela apresentação. Você mostrou muita propriedade, né, do que você estava falando. Eu queria... E, assim, esse trabalho é super importante, principalmente por conta de grande poluição, né, dos corpos hídricos. E aí, quando se trata de manutenção desses corpos hídricos, né, tem uma relevância muito grande, né, cientificamente e biologicamente. Certo? Eu queria fazer só umas perguntas que, inclusive, eu acho que a professora Josiane falou também sobre o tempo. Quantas semanas você avaliou, durante quantas semanas você avaliou a água
água, no caso, a água tratada, né, com as plantas. Você chegou a avaliar várias semanas, porque você disse que estava avaliando semanalmente, né? E aí tem essa questão de quanto tempo é necessário para que ela faça essa filtração. Aí eu queria saber quantas semanas você avaliou. Bom, eu avaliei essas plantas segunda, quarta e sexta durante 2 semanas para ver como elas se comportariam durante essas 2 semanas. Agora, após esse período agora, nós compramos testes e vamos obter as plantas para fazer mais testes. Nós estamos querendo fazer testes durante 3 semanas, nesse mesmo período de tempo, segunda, quarta e sexta, para avaliar como as plantas se comportariam. E também, em questão dessa parte do tempo que elas levariam para filtrar a água, a gente, como eu já falei, nós iremos fazer esses testes, mas a Elodie, enquanto a ela demora menos tempo para se decompor, do que a água-pé, que é outra planta que nós iremos analisar. Então, nós iremos dar mais uma importância para ela, para poder analisar isso. Quanto tempo que ela leva para filtrar um certo parâmetro nós queremos analisar, quanto tempo que ela leva para analisar um outro, por exemplo, de pH, quanto que demora para filtrar, para deixar mais perto do padrão estabelecido. Certo. E vocês fizeram uma avaliação mais ampla do que é mais encontrado de contaminante nessa água, antes de escolher a planta? Vocês fizeram já, não? Sim, a gente já fez, mas agora eu não lembro exatamente o que foi realmente visto que tem mais. Mas o que a gente mais viu nos testes que realmente alterou foi de nitrito e nitrato, que é a matéria que se decompõe dos corpos dos animais quando morrem, em seu estado de decomposição. Então, sim, a gente já fez essa pesquisa. Certo. Só mais uma dúvida. Em relação a essas plantas que vocês utilizaram no experimento, foram plantas retiradas lá do lago ou vocês obtiveram elas de outro local e fizeram um teste no laboratório? Bom, a gente obteve as plantas no aquário local da cidade. Nós não sabemos como que ela foi coletada, mas sim, eu espero que elas foram coletadas dentro de um lago aqui da cidade. E a gente fez os testes aqui no laboratório mesmo da escola, onde estão localizados todos os testes e tudo que a gente precisa para fazer. Tá certo. Obrigada, Lucas. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Banca, pelas considerações. Parabéns novamente pelo projeto, Lucas. A gente encaminha, então, para o terceiro projeto dessa tarde. O título é Extrato Vegetal, uma alternativa aos agroquímicos no controle do fungo Coletrotium musai em frutos da bananeira fase 4. Ele é da Fernanda. A Fernanda está presente? Estou sim. Certo, então eu vou rodar o vídeo. Olá, meu nome é Fernanda Graciele Gonçalves Janke. Estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, sou estudante do Paraná e tenho 14 anos e estou no 9º ano. A minha orientadora é Janéia Chara e meu co-orientador é Leandro Miglioreto. Bom, hoje eu vim apresentar o meu projeto que é Extrato Vegetal, uma alternativa aos agroquímicos no controle do fungo Coletrotium musai em frutos da bananeira Musa spp, fase 5.
Bom, segundo o FAO 2013, a banana é uma fruta mundialmente conhecida e consumida, ocupando o segundo lugar no ranking mundial com milhões de toneladas produzidas no ano. E não sendo utilizada somente em natura, também sendo utilizada bastante em doces, álcool, vinho e de várias outras formas. Porém, segundo o Coelho 2010, aqui no Brasil existem vários fúngicos. Dentre os principais, nós temos a antracnose, causada pelo fungo Coleóptero mussae. Então, segundo Betial e Moran, de 2009 e Souza 2011, o uso dos agroquímicos vem crescendo cada vez mais e tem muitos agricultores que acabam fazendo disso o uso excessivo dos agroquímicos, o que acaba fazendo muito mal à saúde da população e do meio ambiente. Então, o objetivo do meu projeto é tentar desenvolver um extrato vegetal para tentar controlar o crescimento da antracnose na banana de uma forma mais barata e sustentável. Bom, para a primeira parte do meu projeto foi-se utilizado as plantas de sabugueiro, espatódia, leucena, escova de garrafa, caliandra, flamboyazinho e flamboyant. No sabugueiro foi testado o fruto, a folha, a flor e a casca. A única diferença da parte 1 e da parte 2 é que na parte 1 foi testado desidratado e na parte 2 in natura. E na parte 2 foi testada a casca do sabugueiro. Primeiro nós preparamos os extratos. Nós desidratamos na parte 1. Nós pesamos as concentrações 5, 10, 15 e 20 gramas por 1 litro e 0,5, 1 grama e 1,5, 2 gramas para 100 ml. Primeiro registramos todas as garrafinhas com o extrato que foi utilizado e a concentração. Em seguida colocamos o extrato dentro e a água. Tapamos e levamos para um local sem luz por 7 dias. Após 7 dias começamos o preparo do meio BDA, que seria a batata, dextrose e agar. Foi-se pesado primeiro 12 gramas de agar, em seguida 20 gramas de açúcar e em seguida 170 gramas de batata, que é usado por litro. Após isso, batemos no liquidificador a batata com um pouco dos 7 litros de água que seria utilizado no projeto. Em seguida, colocamos toda a batata e toda a água batida no liquidificador em uma panela e levamos para cozinhar por 40 minutos. Após 40 minutos, nós peneiramos as batatas e levamos ao fogo. Primeiro acrescentamos os 20 gramas da dextrose e quando atingido 70 graus, os 12 gramas do agar. Quando o BDA já estava pronto, nós registramos os NMeyers e petamos 20 ml do extrato. E em seguida medimos 180 ml de meio BDA na proveta. Colocamos tudo nos NMeyers, tapamos com plástico filme e papel craft e levamos para autoclavar na autoclave. A autoclave ela uma panela de pressão que atinge 180 graus. Bom, quando tudo já está autoclavando, nós embalamos as placas e levamos para autoclavar logo em seguida dos NMeyers. Quando tudo já estava autoclavado, nós registramos as placas com o tratamento, a repetição, o fungo e a data. Quando todas as placas já estavam registradas, despejamos o meio dos NMeyers dentro de cada placa e esperamos endurecer. Quando já estava endurecido, transferimos o fungo de uma placa para outra, com auxílio de um incisor. Quando todos os fungos já continham os fungos, nós embalamos e levamos a BLD. A BLD ela é tipo uma estufa que atinge 24 a 27 graus, ficando 12 horas acesa e 12 horas apagada. Após 2 dias, começamos a medir as placas com auxílio de um paquímetro. As placas elas eram registradas com 2 linhas ortogonais, chamadas de lado A e lado B, que são feitas para a gente não se perder nos outros dias de medição. Bom, contudo, ainda não tem resultados, porque o projeto ainda está em andamento, então não tem resultados concluídos tanto na parte 1 quanto na parte 2. Então, conclui-se que o projeto está em andamento e ainda não tem resultados tanto para a parte 1 quanto na parte 2. E esse é meu projeto. Obrigada pela atenção. Parabéns pelo projeto. Se quiseres, você tem 5 minutos para fazer as considerações. Bom, eu gostaria de mostrar alguns materiais que eu tenho aqui do meu projeto. Eu tenho aqui a amostra do agar e da dextrose. O agar é o que a gente utiliza para poder endurecer o meio. E a dextrose é o que a gente utiliza para fazer com que o fungo se desenvolva. Aqui eu tenho 2 garrafinhas com os extratos que foram utilizadas. Eu também tenho o meu relatório final, que já é impresso, com todo o processo do trabalho, com a sua introdução, revisão de literatura e tudo mais. Também tendo metodologia, resultados. Eu também tenho aqui a foto da banana contaminada com o fungo. Aqui seria onde fica o fungo. Eu também tenho o diário de bordo, que foi do primeiro ano que eu fiz o projeto. Aqui também contei todo o processo utilizado em toda a parte.
ano passado e do ano retrasado, que está tudo aqui. Que também contei todo o processo, os resultados, tudo que a gente faz, a gente vai anotando logo em seguida, para às vezes não perder as anotações. O meu caderno de campo, que seria tipo diário de bordo, só que ele não contém as imagens, ele é somente as escritas do diário. Projeto, onde tem todo o processo, só que somente nas fotos. E por último, eu tenho a pasta de referências, que estão todas as referências do diário de bordo e do relatório, que são todos os projetos que a gente utiliza para pesquisar e tirar as referências dele. Eu também gostaria de dizer que eu pretendo testar futuramente essas plantas que vão acabar dando certo nessa primeira parte, na segunda parte, e também pesquisar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais nos assuntos, achar plantas diferentes também, ou diferentes concentrações para testar nos futuros projetos. Muito bem. Eu vou passar a palavra agora para a Maria. Olá, Fernanda. Parabéns pela apresentação. Gostei muito do seu trabalho. Eu trabalho também um pouco com isso. Então, deixa eu te fazer um comentário, então. Uma pergunta. Essas plantas que você escolheu, né? Que você delimitou, você já tinha algum conhecimento sobre alguma atividade dela contra esses fungos? Você já conhecia? Eu pesquisei um pouco em alguns relatórios e procurei alguns resultados. E eu também utilizei essas plantas porque normalmente elas são bastante utilizadas em chás. E como ela ajuda normalmente o ser humano, por que ela não poderia ajudar a gente? Além de ser plantas normalmente comuns que a gente pode achar até mesmo dentro de casa. Exato. Outra coisa, esse fungo que você trabalhou, você isolou da banana ou você pegou já de algum local que já tinha identificado ele, de um acervo, de um laboratório que já tinha esse fungo? A gente ganhou uma amostra da faculdade. Eu não cheguei a ver eles ganharem, porque esse projeto ele já era da minha irmã, eu só dei continuidade. Certo. Obrigada e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas considerações. Passo a palavra agora para a Josiane. Oi, boa tarde. Quero dar os parabéns, então, para você pelo trabalho. Eu achei ele tá bem completo, mostrou certinho as etapas que vocês fizeram, né? O projeto mostrou bastante também propriedade, né, em relação ao conhecimento do assunto. E só a minha dúvida também era a mesma da professora anterior, né? E que era, tipo, como surgiu essa ideia, da onde veio, né? O tema, né? Que nem você comentou agora que veio da irmã, que você está dando continuidade a esse projeto, e se já era alguma coisa do conhecimento dos seus avaliadores, dos seus professores, orientadores, né? E outra coisa também sobre a questão do, como você falou, ainda não tem análise, mas se vocês têm uma expectativa de tempo que duraria, vamos supor, esse material em contato com o meio ambiente, né? Quanto tempo ele duraria para, vamos supor, para minimizar o impacto dos fungos ali na bananeira, né? Acho que seria isso. Eu não cheguei a fazer os testes na bananeira em si, eu testei só in vitro. Então, eu não vou saber certinho o tempo que ele dura com o extrato. E em relação ao meu projeto, eu dei continuidade da minha irmã, porque eu tenho um bisavô que ele tinha uma plantação de banana que era muito atingida por esse fungo. E daí minha irmã decidiu desenvolver um extrato vegetal para tentar controlar. Até porque, às vezes, ele não tinha condições de pagar os agroquímicos para poder controlar o crescimento dos fungos, o que acabava dando bastante perda no pós-colheita da banana. Muito bem, então, obrigada pela resposta. Eu que agradeço. Muito obrigada, Josiane. Seguimos, então, para a Priscila. Oi, deu uma travadinha aqui. Primeiramente, parabéns para você, para o seu orientador. Primeiro de tudo, que é um trabalho bem relevante,
como eu sou de Santa Catarina, aqui é bem forte a plantação, né, de bananas, e a gente sabe que esses fungos eles acabam causando vários problemas, percas, né, ali na produção. E uma das minhas dúvidas, você já respondeu, foi uma pergunta ali da Prof. Josi. E eu tinha outra dúvida, que era em relação ao custo. Claro, né, que vocês estão utilizando produtos que são naturais, né, as plantas, mas se a gente fosse passar, né, para uma escala de produção mesmo, que pudesse utilizar ali pelos produtores, qual que seria mais ou menos o custo? Essas plantas que vocês utilizaram, né, ali no teste, elas são fáceis de encontrar da região? É que eu não conheço muito sobre elas. Aqui onde eu moro, essas plantas são bem comuns. Eu diria que em pequena escala, talvez você gastaria até uns R$ 2,50, R$ 5 com a luz e com a água normalmente. Porque você não faria todo o processo in vitro que a gente fez, você gastaria mesmo só na água e no extrato que foi utilizado. Em grande escala, eu diria que daria uns R$ 10 por aí. Ah, legal. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Finalizamos, então, com as considerações do Lucas. Oi, vocês me ouvem? Travou. Oi. Vocês me ouvem? Sim. Agora sim. Primeiramente, te parabenizar, Fernanda. Você demonstrou muito domínio, né, propriedade pelo que você está falando. Eu acho que quando a gente está apresentando um trabalho, isso é importante, porque mostra que é realmente nós que estamos desenvolvendo, né, não, né, você me mostrou para nós isso, e as minhas indagações também já foram respondidas em relação ali, né, se você já tinha conhecimento, e eu achei bem bacana que isso é algo que você está dando continuidade, né, que veio através da sua família. Então, parabéns por dar essa continuidade, espero que os avanços da sua pesquisa sejam ainda mais relevantes do que já são, e é isso, parabéns. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, banca, pelas considerações. Parabéns novamente pelo projeto. A gente segue, então, para o próximo projeto. O título é Produção de Biocosmético para Tratar Alergia. Ele é da Mariana. Eu estou aqui. Certo, vou passar o vídeo, então, para vocês. Oi, meu nome é Mariana Martinez da Silva, eu sou do Colégio Interativa de Londrina, do 9º ano, e minha orientadora é Maria Fernanda Xavier. E meu projeto é a produção de um biocosmético para tratar a alergia. Bom, a biocosmética abrange produtos de beleza que são desenvolvidos por ingredientes naturais, que são livres de componentes químicos sintéticos. A química que os cosméticos podem conter, a longo prazo, pode acabar causando machucados em nossa pele. Em uma pesquisa conduzida pela Mintel, 44% dos entrevistados concordam que os ingredientes naturais são mais seguros quando comparados aos seus compositores sintéticos equivalentes. Pessoas na faixa etária de 24 a 54 anos alegam estarem dispostas a pagar mais caro por produtos de beleza que contenham ingredientes naturais. Bom, os primeiros cosméticos surgiram há cerca de 30 mil anos atrás, quando os homens das cavernas cobriam os seus corpos com misturas feitas de cascas de árvores. Na Mesopotâmia, arqueólogos encontraram placas de argila com instruções sobre higiene pessoal. Porém, quem iniciou esse costume de utilizar biocosmético foram os egípcios, que costumavam utilizar óleo de castor como protetor e tomavam banho com uma mistura perfumada à base de cinza ou argila. E quando os pernilongos nos picam,
eles injetam uma saliva com anestésicos que não deixam a gente sentir a picada. Porém, quando essa saliva entra em nosso corpo, há uma proteína que nosso corpo desconhece. Então, a coceira e a alergia que a gente sente é o nosso corpo tentando combater a proteína desconhecida. E atualmente são usados nos processos alérgicos medicamentos como Topson e Diprosone. E após muitos anos de picada, entre 2 a 20 anos, a pessoa pode se desensibilizar e deixar de ter alergia ao mosquito espontaneamente, sem nenhum tipo de tratamento, a qual pode causar reações alérgicas como coceira, vermelhidão, inchaço, dor e presença de líquido no local. Porém, após a picada é preciso o uso de antialérgicos e quase todos os seres humanos são afetados. Diante disso, questiona-se a possibilidade de produzir um biocosmético de baixo custo que seria capaz de reduzir os efeitos da picada do pernilongo? Bom, acredita-se que por meio de plantas medicinais será possível confeccionar biocosméticos tais como sabonete, pomada e repelente, sendo que os vegetais que serão usados será a babosa, hortelã-pimenta, a mamélia, lavanda, cebolinha, erva citreira e, além do mel, vinagre, chá de camomila e bicarbonato, possuem propriedades que têm o potencial de minimizar os sintomas. Meu objetivo geral é produzir produtos à base de ingredientes naturais que auxiliem no processo de reação alérgica por picadas de inseto. Meu objetivo específico é testar primeiramente uma receita de pomada e fazer testes fisioquímicos no produto e estudar os resultados obtidos. Posteriormente, produzir um novo produto. Minha metodologia é dividida em etapas. A primeira etapa é pesquisar referências bibliográficas para conseguir entender o tema e será feita uma pomada à base de plantas que ajudam a amenizar as reações alérgicas à picada do pernilongo. E os testes que vão ser analisados será o pH, densidade relativa da massa e a avaliação microbiológica de contaminantes. E as plantas usadas serão babosa, hortelã-pimenta, amamelis, lavanda, cebolinha e erva cidreira. E, além disso, será utilizado mel, vinagre, chá de camomila e bicarbonato. Já foram produzidas 4 pomadas. No primeiro teste foi utilizado 50 gramas de óleo de coco, 0,3 gramas de cera de abelha, cebolinha, hortelã-pimenta picado, camomila e algumas gotas de óleo essencial de lavanda. E a gente cortou as plantas, colocou no fogo e depois do cozimento foram coados e em seguida o óleo e a cera de abelha foram adicionados. Por último, foi feito o coamento e colocado para a geladeira. E no segundo teste foi utilizado 2 colheres de óleo de coco, 0,1 grama de cera de abelha e hortelã-pimenta picada. E foi feito o corte e o aquecimento da mistura. E depois da planta cozinhar, coamos, depois adicionamos a cera de abelha, depois coamos novamente e colocamos para gelar. No terceiro teste foi utilizado 35 ml de óleo de coco, 0,8 gramas de cera de abelha, cebolinha e camomila. Daí foi feito o corte, o aquecimento e depois das plantas cozinharem, coamos e depois adicionamos a cera de abelha, depois coamos novamente e colocamos para gelar. No quarto teste foi utilizado 45 ml de azeite, 5 gramas de cera de abelha, 6 folhas de hortelã e 1 colher de sobremesa de cebolinha. Primeiro foi misturado o azeite, a cebolinha e o hortelã, daí foi colocado para aquecer e depois de ferver, esperamos esfriar, adicionamos a cera de abelha e depois maceramos a mistura e adicionamos os tubos de ensaio. Por enquanto, meus resultados são que a primeira receita não apresenta nenhum tipo de contaminante que pode gerar fungos. Na segunda também não possui nenhum tipo de fungo ou bolor. Na terceira também não possui nenhum fungo ou bolor. E no quarto teste não possui nenhum fungo ou bolor. O pH das misturas são 7 e a densidade é 0,35 e da outra amostra é 1,6. Foram separadas amostras que ficarão no ar-condicionado e na presença de luz constante, e a outra que será analisada em temperatura ambiente. E tem a tabelinha com os testes, que foi da cebolinha, do hortelã-pimenta e da camomila, que não possuem bolor, o hortelã-pimenta, que não possui nenhum bolor, a cebolinha e a camomila, que não possuem nenhum bolor, e o hortelã-pimenta e camomila, que não possuem nenhum bolor, 5 pH
e 0,35, 1,6 de densidade. E foi possível concluir que até o momento que a pomada pode ser confeccionada usando os ingredientes naturais e os testes fisiosquímicos estão sendo realizados e testados a cada 30 dias. E essas são minhas principais referências bibliográficas. Muito bem. Parabéns pelo projeto. Se você quiser, você tem 5 minutos para fazer as considerações. Obrigada, vou apresentar a tela para apresentar o slide. Bom, até o presente momento foi produzido mais uma amostra que foi utilizado 45 ml de azeite, 1,8 gramas de cera de abelha, 9 folhas de hortelã e 2 colheres de sobremesa de cebolinha, e um sachê de camomila e 1 colher de mel. Primeiro foi misturado o azeite e as plantas, e a gente colocou para aquecer, e depois de ferver esperamos esfriar e coamos, e misturamos o mel e adicionamos a cera de abelha. E depois adicionamos as misturas aos tubos de ensaio. Aqui está a imagem das amostras. E foram produzidas a segunda bateria de teste da amostra 4, após 55 dias em repouso. E não possui nenhum tipo de bolor aparente, o pH da mistura está a 5, e nós decidimos fazer o teste da densidade relativa da massa após todos os testes. E foram feitos a amostra 5, que foram produzidos, não possui nenhum bolor, e o pH está 4, e decidimos fazer o teste da densidade relativa da massa ao final da pesquisa. Muito bem, a gente vai iniciar, então, com as considerações da Josiane. Oi, boa tarde, Mariana. Parabéns pelo trabalho, gostei bastante. Senti falta um pouquinho lá, não sei se ainda vai ter alguma melhoria na questão do projeto, sobre a questão dos benefícios das plantas medicinais que vocês utilizaram, né? Quais são os benefícios em relação da pomada? Eu sei que vocês fizeram ali, utilizando ela para a questão específica, né, de cicatrização, né? Mas qual é o benefício de cada planta, né? Igual a cebolinha, a lavanda, a camomila, quais são os benefícios, além, né, do que tem ali, falando também um pouquinho dos princípios ativos que elas possuem, né? Acho que faltou um pouquinho, daria para acrescentar. Mas eu gostei da ideia, né? Gostei do projeto de você, está bem explicadinho, quais são as etapas que vocês realizaram. E uma dúvida seria a questão das plantas, né? Nesse teste que vocês utilizaram ali para fazer, vocês estariam escolhendo qual é o melhor tipo de planta para essa pomada, ou vocês estariam fazendo com todas as plantas? Todas as plantas, mas para começar, a gente escolheu hortelã, pimenta, cebolinha, camomila, que foram mais fáceis de achar no mercado, e elas possuem benefícios como aliviar a coceira e a irritação no local da picada. Acho que seria isso. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai seguir, então, com o Lucas. Parabéns pelo teu trabalho. Eu gostei bastante também da tua apresentação. Percebi que você tem domínio, né, sobre o que tu está falando. Uma das minhas dúvidas era o que a prof. Josiane já questionou, né, ali das plantas que foram utilizadas, e você mencionou agora que tem eficácia, né, no alívio da coceira, né, da picada do mosquito. Vocês chegaram a fazer testes de alguém utilizando já essa pomada que vocês criaram para realmente ter essa concretização de que é eficaz, ou ainda não?
Ainda a gente não conseguiu fazer os testes em pessoas por conta das normas dos testes, que não podemos passar substâncias desconhecidas na pele por conta de que pode causar alguma reação, mas a gente está tentando conseguir legalizar, tipo, os testes para a gente conseguir testar na pele mesmo. Legal, espero que vocês consigam, né, dar continuidade, fazer esses testes para realmente comprovar a eficácia do projeto de vocês. Parabéns, e da minha parte é isso. Muito obrigada. Então, eu vou passar a palavra agora para a Priscila. Parabéns. Trabalho muito interessante. A minha dúvida era justamente, né, o questionamento que o professor Lucas já realizou. E se vocês já testaram, né, esse produto para verificar a eficácia, mas já foi respondida. Então, só novamente, parabéns para você e para o seu orientador. Obrigada. Finalizamos, então, com a Maria. Mariana, parabéns pela apresentação e pelo domínio do conteúdo, né? Então, minha dúvida também era em relação aos critérios que você usou, por exemplo, para juntar cada planta, né? Você fez vários grupos, né? E aí você usou algum critério ou você tentou juntar cada grupo de plantas e substâncias? Eu estou tentando fazer vários testes com misturas diferentes para ver se uma planta junto com a outra consegue ter uma melhor eficácia no produto. Certo. E em relação ao... Você analisou a formação de bolor também, não foi isso? Sim, a gente está... Você analisou se houve ou não formação de bolor de fungo após quanto tempo da pomada pronta? No primeiro teste, que foi produzido no dia 6/6, a gente esperou 55 dias para conseguir analisar se tinha alguma presença de bolor nas amostras. E como eu expliquei, a gente separou 2 amostras, uma em contato de luz e ar-condicionado constante e outra no meio ambiente, para conseguir... No meio ambiente, não, desculpa, na temperatura ambiente, para ver se a gente consegue ver se, tipo, o ar-condicionado ou a luz acaba influenciando negativamente na duração do produto. Perfeito. Tá bem, obrigada, parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Banca, pelas considerações. Parabéns novamente pelo projeto. A gente vai seguir, então, com a próxima apresentação. Só me deem um minutinho que está travando aqui para mim o sistema. Bom, o próximo projeto, o título é Sistema de Armazenamento de Alimentos baseado em água. Ele é da... Só confirmando, então, Alice Correia não está presente na sala, né? Ok. Então, a gente vai seguir para o último projeto. Caso a Alice entre depois, a gente vê para fazer essa apresentação. Então, o último projeto da tarde, ele tem o título de pomada cicatrizante à base de carotenoides, uma alternativa natural e eficaz para a cicatrização de feridas. Ele é do Ian e do Ian. Novamente, estão presentes? Sim. Certo. Então, eu vou rodar o vídeo de vocês.
Olá, meu nome é Otávio, sou aluno do 7º ano do Colégio Curso Desafio, Recife, Pernambuco. Hoje eu trouxe para vocês uma pomada cicatrizante à base de carotenoides, uma alternativa natural e eficaz para a cicatrização de feridas. Você sabia, de acordo com o Embrapa, o Brasil descarta 37 milhões de toneladas por ano de resíduos orgânicos como frutas e verduras? Dados da Unesp apontam que 570 mil brasileiros apresentem novas feridas a cada ano. Justificativa. A cicatrização de feridas é um processo essencial para, por exemplo, pomadas de laboratórios têm medidas mais agressivas do que uma pomada feita caseiramente. O meu objetivo é trazer uma pomada que não tenha substâncias rigorosas e que não prejudique o meio ambiente e que não tenha efeitos colaterais, uma alternativa mais natural e eficaz. O problema de pesquisa. O mercado atual, das pomadas cicatrizantes, é limitado para algumas pomadas e também não tem pomadas que apresentam carotenoides naturais, apresentam substâncias químicas agressivas e a falta de opções naturais eficazes. Quais são os desafios e limitações das pomadas cicatrizantes disponíveis no mercado atualmente? Como os carotenoides podem ser utilizados na formulação de uma pomada cicatrizante? Ou quais são os benefícios e propriedades dos carotenoides para a cicatrização de feridas? Objetivo. Este trabalho tem como objetivo geral a produção de uma pomada cicatrizante à base de carotenoides, malpighium marginata. Primeiro objetivo, identificar potenciais fontes produtoras de carotenoides em Pernambuco, estabelecer um método de baixo custo para a extração de carotenoides, extrair os carotenoides a partir dos extratos do fruto malpighium marginata, o nome científico da acerola, e desenvolver uma pomada cicatrizante à base de carotenoides. Metodologia. Primeiramente, foi necessário executar uma pesquisa bibliográfica para a identificação de fontes de carotenoide. A segunda parte consistiu em estabelecer um método de extração de baixo custo e de baixa renda. Esse método envolveu etapas de maceração, separação do sumo e da polpa da acerola e posterior separação dos carotenoides por meio do aumento da fervura. Na terceira etapa, utilizamos um método estabelecido o processamento adequado da fruta para obter os carotenoides desejados. Na quarta etapa, já com os carotenoides extraídos, a acerola foi realizada a etapa de produção da pomada, utilizando os carotenoides como um dos principais ativos, juntamente com os outros componentes adequados. Promover a cicatrização de feridas. Para alcançar os objetivos dentre os procedimentos metodológicos, figura A e B, a gente utilizou a maceração, que é essa, aí a separação do sumo da polpa da acerola, e depois que a gente passou para a fervura, passamos para a vaselina, que depois de colocar no fogo de volta conseguimos ver a separação do carotenoide. Resultados. Após a seleção da acerola malpighium marginata como fonte de carotenoides, as frutas foram cuidadosamente coletadas, higienizadas e preparadas para o processo de extração. Um método de extração rápido e eficaz de carotenoides foi estabelecido, permitindo a obtenção dos compostos desejados de forma eficiente. Esse método representa uma alternativa viável para a extração de carotenoides a partir da acerola, apresentando resultados satisfatórios. A pomada elaborada representa um produto inovador que utiliza ingredientes naturais e sustentáveis, oferecendo uma alternativa promissora para substituir produtos cicatrizantes convencionais que muitas vezes contêm substâncias químicas agressivas ao meio ambiente. Aqui temos a tabela de produtores carotenoides fontes aqui em Pernambuco. Temos Inhame,
tomate, cenoura, manga e laranja, que tem fonte e carotenoide aqui em Pernambuco. O porquê que eu usei a acerola em vez de usar qualquer outra fruta, laranja, manga, cenoura e tomate? Porque a acerola tem como fonte base carotenoide mais forte do que outras e também é um método de estabelecer uma pomada cicatrizante mais viável do que outras. Aqui é o resultado dela, como que ela ficou uma mistura pastosa e indolor. Considerações finais. A abordagem sustentável não apenas oferece benefícios terapêuticos, mas também contribui para a redução do impacto ambiental causada por substâncias químicas nocivas presentes em produtos convencionais. Dessa forma, os resultados desses projetos representam um avanço no campo de cicatrização de feridas, promovendo a utilização de produtos mais seguros e ecologicamente amigáveis. Obrigado, essa foi minha apresentação. Parabéns pela apresentação. Se quiseres, tem 5 minutos para fazer as complementações. Olá, caros membros da banca. Meu nome é Otávio. Hoje eu vou apresentar meu projeto Pomada Cicatrizante à base de carotenoides, uma alternativa mais natural e eficaz. O que são os carotenoides? Carotenoides são pigmentos que podem conter em algumas frutas que tem um tom mais avermelhado e também pode conter em algumas frutas que têm um tom mais alaranjado. 357 mil pessoas por ano se ferem. Então, o meu projeto tem o objetivo de ajudar essas pessoas e também reduzir o lixo orgânico que é descartado diariamente em vários países, em vários lugares ou regiões. Obrigada. Muito bem. A gente vai iniciar, então, a banca com as considerações da Priscila. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com um pouco de dúvida ali no processo que vocês realizaram a maceração e depois a fervura. Eu queria saber um pouquinho mais como que vocês utilizaram, tá? Vocês maceraram e utilizaram só o caldo, no caso o suco, ou vocês utilizaram com a polpa tudo e o suco junto, para vocês levar a fervura e extrair esses carotenoides? A gente usou a polpa dela e a vaselina. Tá, legal. Eu senti um pouco de falta até no projeto, seria interessante uma sugestão, que nem no projeto, lá no início, que eu falei do outro trabalho, seria legal vocês colocarem a quantidade de fruta que vocês utilizaram e o quanto, né, que foi usado ali para fazer esse creme. E eu vi também que vocês falaram que iam avaliar a cicatrização em ratos, acho que estava no resumo, se eu não me engano. Vocês chegaram a avaliar se essa pomada ela já tem efeito cicatrizante? Foi feito algum teste? Ou vocês pretendem fazer esse teste? A gente ainda não testou, mas a gente tem. Futuramente a gente pensa em fazer. Tá, legal, então. Então, seria isso só, as minhas perguntas e essa sugestão, né, para vocês colocarem as quantidades, trabalho, que eu acho que vai dar uma valorizada e também, né, ajuda os próximos, né, quando forem ler o trabalho, ver as quantidades, bem certinho como que vocês fizerem isso. Novamente, parabéns, né, para ti e para o seu orientador. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a Josiane.
Boa tarde, parabéns pelo projeto. Gostei bastante da parte que vocês utilizaram ali materiais, realmente plantas, que é da região de vocês. Mas fica a minha sugestão também, igual da Priscila, da questão de que faltou ali a questão dos materiais, a quantidade que vocês utilizaram nos procedimentos. O que me chamou também a atenção foi a questão de fazer os testes em animais, ver a questão hoje em dia das leis, se permite ou não permite, fazer esses testes em animais, até porque a gente sabe que existem algumas leis que acabam proibindo, Então, se o material, já foi testado alguma vez, possivelmente, às vezes, nem seja fato, nem seja possível, realizar esses testes. Mas seria importante vocês estarem investigando, essa questão da lei, se pode ou não pode estar realizando esses testes em animais. Outra coisa também como sugestão, sobre a questão dos materiais que vocês utilizaram, que foi a vaselina, que mesmo sendo alguma coisa que o projeto de vocês é mais ecológico, mais sustentável, a vaselina ela ainda entra como um material derivado de petróleo, Então, talvez colocaria como sugestão a utilização de algum óleo vegetal, óleo de coco, por exemplo, Poderia estar substituindo essa vaselina que é a base de petróleo. Mas o mais, acho que seria isso. A professora Priscila ali também tirou algumas dúvidas. E parabéns pelo projeto. Obrigada. Muito obrigada. A gente finaliza a banca, então, com o Lucas. Gente, na verdade, eu acho que a conexão do Lucas caiu. A gente vai aguardar uns 2 minutinhos, se ele retornar. Daí a gente vê se ele chegou a acompanhar o vídeo e faz as considerações, senão a gente já encerra por hoje. Que eu creio que o outro projeto, ele não apareceu novamente, tá? Gente, então, assim, o Lucas, ele não chegou a ver essa última apresentação, então ele vai estar assistindo essa gravação posteriormente para dar o feedback para a equipe. Ele vai repassar as considerações e as possíveis dúvidas. E então a gente vai encerrar as apresentações de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos, parabenizar novamente todos os grupos que apresentaram, desejar boa sorte nas próximas etapas e espero vê-los na segunda etapa, que é a etapa presencial. Então, tchau, tchau, até mais, uma boa tarde para todos.